Fala, meus amados, minhas amadas, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho aí sobre sucessão ecológica. Mas, professora, por que eu tenho que falar disso? Menino, presta atenção. Olha a quantidade de problemas de desmatamento que a gente está tendo. Todo ano tem, então todo ano cai sobre desmatamento. E se cai sobre desmatamento, às vezes pode cair sobre sucessão ecológica. Por quê? Porque é a recuperação daquela área, tá? Saiu uma reportagem esses dias aí falando de 300 milhões de multa para não sei quem aí que desmatou a Amazônia, né? Desmatou uma área absurda e o IBAMA tá fazendo de tudo, né? Tem projetos novos aí para tentar combater o desmatamento, porque a gente tem um compromisso, né, com a Agenda 2030 de zerar o desmatamento até 2030. Aí você fala, como isso? Tem que ter projetos, né? Voltamos a ter investimentos aí dos outros países europeus, Alemanha, Suécia, França, blá, 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 blá. E para isso a gente precisa mostrar serviço, tá? E outra coisa que acontece também é o quê? Se eu desmato lá no norte, eu tenho problemas na região sudeste, na região centro-oeste, que vai aumentar a seca. E aí a parte agro, que depende da chuva natural, aquelas partes de sojas ali, ela vai ter um declínio na produção, igual teve, acho que em 2020, 2021, saiu um resultado falando que teve queda na produção de 20% por causa da falta de chuva que foi devido ao desmatamento. Hoje a gente está com um problema aí do El Niño, mas a gente tem outras causas que é o desmatamento, que influencia muito nos rios voadores. Então, falar sobre sucessão ecológica é interessante pelo fato disso, tá? E também é interessante você se inscrever nesse canal, dar um joinha nesse vídeo e compartilhar com seu coleguinha, que não é aí sua competição que vai prestar outro concurso, né? Vai prestar outro curso aí e outra faculdade, não é seu concorrente. Se for seu concorrente, mostra para ele a qualidade dos vídeos da tia aqui, ó. Mas não curtir aí, ajuda aí nesse conteúdo. E vamos lá, sem demora, né? Que você tá com pressa. E eu também, né? Todo mundo tem pressa nesse mundo. Vamos falar então um pouquinho sobre sucessão ecológica. Basicamente, tá? Os seres vivos, eles compõem aí um ambiente, tá bom? E eles sofrem uma influência desse ambiente, só que eles também influenciam nesse ambiente e também faz com que esse ambiente sofra alterações, tá? Então pode ocorrer mudanças na decomposição na composição dessas espécies ao longo do tempo. Conforme vai passando o tempo, você tem aí essas mudanças e aí vai ficando cada vez mais complexo, tá bom? Então, na natureza também é muito comum que ocorra certas perturbações nessa escala do tempo e aí vai atingir a estabilidade. E o ser humano é um dos problemas principais que está acontecendo com essas estabilidades, tá? Causando aí as desestabilidades. Então, vamos especificar mais esses nomes aqui, tá? Então, você tem aqui a SESI, tá? Ela representa a comunidade pioneira, tá? Então, basicamente, o que você tem aqui? Você tem os grupos de pequenos seres vivos. Então, você vai ter líquens, que é a combinação de fungos e algas. Você tem gramíneas e insetos, principalmente, que são os seres menorzinhos, tá? Depois, você tem aqui o estágio ceral, o cere, tá? Que vai ser composto já por plantas, arbustos, né, um pouco maiores, às vezes pequenos roedores, alguns répteis, tá, como pequenos lagartos, estarão aqui mais nessa região aqui, nesse desenvolvimento. Aí, finalmente, você tem o clímax, que é a região, o momento mais estável dessa sucessão ecológica, e aí você tem uma cadeia alimentar mais complexa, você vai ter plantas maiores, né, árvores gigantes, mais frutos gigantes também, tá? Entre outras coisas. E aí, o que vai acontecer? Uma sucessão ecológica, ela basicamente tem três características, tá? Que é o quê? É um processo não sazonal, tá? E ele é contínuo, e ele vai ocorrer com respostas a modificações das condições ambientais locais. Entenda que quanto maior, mais a quantidade de árvores eu tenho, mais úmido vai ficar o local, por exemplo, tá? Então, assim, tem plantas, por exemplo, árvores gigantes, que elas não vão conseguir explorar essa região aqui que tem rochas, por exemplo, ela não consegue adentrar com a semente de uma angiosperma, por exemplo, não consegue se desenvolver numa rocha dura, tá? Ela precisa ser tratada primeiro com musgos, que são briófitas, com líquens, tá? Depois com gramíneas, ervas de pequenos arbustos. Então,
precisa de todo esse desenvolvimento, e aí você então termina então com esse clímax que já aí não vai sofrer muitas alterações, e aí você tem então os macroclimas, tá? Que vão ser formados através desse clímax aqui. O que vai acontecer, tá? Na sucessão primária, entrando em mais detalhes, nós temos, então, normalmente, umas rochas nuas, tá? A superfície de rochas nuas que estarão aí sendo colonizada por líquens, musgos, gramíneas, insetos, como eu já falei, tá? E você tem como exemplo rochas vulcânicas recém-formadas, tá? Teve recentemente uma ilha que foi formada e eles conseguiram registrar essa ilha e vão conseguir estudar toda essa sucessão, né? Coisa linda de se ver. E aí, o que vai acontecer? Quando tem o início da colonização, ocorre em regiões anteriormente o quê? Desabitadas, que não reúnem condições favoráveis para a maioria dos seres vivos. Então, aos poucos, ela vai se tornando habitável. Então, aos poucos, esses seres vivos vão mudando esse ambiente. Então, poucas espécies conseguem suportar condições adversas, como o quê? Excesso de calor, né, excesso de radiação, pouca umidade. Então, elas são bastante resistentes, pouco exigentes, com alta produtividade primária líquida, tá? E criam condições para a instalação de organismos mais complexos. Beleza, beleza? E sabe o que é mais complexo ainda? Eu não entender por que você não se inscreveu no canal, tá? Então, se inscreve para receber mais vídeos legais como esse. Continuando aqui, com a sucessão secundária, nós temos aí, então, que quando o desenvolvimento de uma comunidade tem o início em uma área anteriormente ocupada, tá? Então, existe uma diferença da primária e da secundária. Então, isso aqui normalmente é o caso que seria da recuperação da Amazônia que ocorreu a algum tipo de queima, o pessoal passou lá o correntão, que eles falam, né? Derrubou tudo. Então, ali eu já tenho uma terra preparada. Então, você tem aí uma diferença de anos, tá? O que vai acontecer aqui? Você tem, então, essas terras de culturas abandonadas, campinas aradas, florestas recém-derrubadas, tá? Que normalmente é o que o pessoal mais foca. Então, você tem as espécies pioneiras que estão aí, consegue ficar de 1 a 2 anos, as gramíneas perenes, mais ou menos de 4 anos, e aí você tem florestas de coníferas de 5 a 150 anos, e aí você chega no clímax a 150 anos, tá? Os estudos demonstraram que quando você tem, por exemplo, uma sucessão primária, que é o caso de derramamento de lava, que só tem rocha, para chegar nesse clímax demora mais ou menos em torno de 1000 anos. Enquanto que uma sucessão secundária, as terras do clima com clima úmido, temperado, uma rocha já bem feitinha, pode demorar aí apenas 100 anos, tá? Dependendo da situação. Então, é mais fácil a gente conseguir recuperar uma área que foi devastada do que uma área que teve aí um início do zero, né? Que é o caso de, sei lá, ter uma lava passando, né? Rochas novas, no caso, por exemplo, perto de vulcão, que é o caso dessa ilha recém-formada, que é uma ilha vulcânica. A maioria das ilhas tem esse tipo de formação, tá? Então, ao longo da sucessão, as comunidades que se instalam sofrem mudanças em sua estrutura. Então, você tem mudança da composição das espécies, tá? Então, você tem uma tendência na sucessão, no estágio inicial até o clímax. Então, vai mudar rapidamente do início e mais lentamente nos estágios intermediários, mantendo-se, então, aproximadamente constante no clímax. Então, clímax é o quê? Chegou no clímax, chegou no seu máximo, tá? Você não vai ter mudanças radicais nessa região, nesse momento, e você vai ter uma competição muito maior entre as espécies, tá bom? E as espécies pioneiras, elas podem não ser abundantes na comunidade clímax ou mesmo nem fazer parte dela, tá? Por quê? Porque, por exemplo, você precisa de excesso de sol, você precisa de várias características que já não tem mais naquela região. E aí você tem uma competição muito maior. Então, elas não são boas competidoras quando aparecem outras plantas mais complexas. Quando você tem aqui uma diversidade, né, referente à diversidade das espécies, a diversidade inicial ela é baixa, tá? Havendo predomínio principalmente de autótrofos, né? Então, principalmente de plantas, tá? De musgos, ou até mesmo de líquens, que seriam fungos e algas, lembrando que o fungo não é autótrofo, tá? Ele é heterótrofo, mas a alga fornece o alimento para ele. Então, ao longo dessa sucessão, você tem o aumento da diversidade, tá? Da biodiversidade e um número maior de heterótrofos. Por quê? Porque agora eu tenho autótrofo para comer, entendeu? Você tem, então, alteração na cadeia alimentar.
E no clímax, você tem já uma diversidade estável, e às vezes essa diversidade ela pode aumentar ao longo da sucessão e pode declinar um pouco até mesmo no clímax, que foi o que a gente falou. Você perde alguns tipos de espécies da primária, por exemplo, tá? E você tem, então, a biomassa, ela tende a aumentar. Por quê? Porque você vai ter plantas gigantes, você vai ter animais de grande porte, tá? E além disso, você tem, então, uma teia alimentar mais complexa. Beleza, beleza? Isso aí cai, não cai, despenca, tá? Cai na Unesp, cai no Enem, cai na Unicamp, tá? Cai na USP, cai em todas, tá? Nos últimos 3 anos, cada uma abordou de uma forma diferente. Então, fique esperto, porque você tem que saber essas coisas. A ecologia parece ser fácil, mas quando você vê uma vírgula, muda tudo. Então, presta atenção, porque não é fácil. Beleza, beleza? Então, dá o joinha, se inscreve e vamos que vamos, porque, ó, você não pode parar, não desistir.